Na manhã do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre a montanha. Ouviu-se um som tão alto do toque do chofar que as pessoas que estavam no acampamento tremeram. Moshe levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. As pessoas pararam perto da base da montanha. O monte Sinai foi envolto pela fumaça, pois Adonai desceu sobre ele com fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. À medida que o som do chofar ficava mais alto, Moshe falava e Deus lhe respondia por uma voz. Chegou a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. Êxodo 34, 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias, da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Deuteronômio 16, 9 e 10. 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Levítico 23, 15 e 16. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º Shabat. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. As festas do Senhor são 7. As festas falam sobre o plano de redenção do homem. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías 46, 9. Isaías 46, 10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Nesse caminho da salvação, nós temos 3 ciclos de 7 a contar de Pêssar. Então, de Pêssar, nós temos 7 dias de pães ázimos ou pães sem fermentos. Nós temos 7 semanas até Shavuot. E a partir de Pêssar, nós temos 7 meses até a festa de Sukkot ou Tabernáculos. A Menorá nos indica isso. E o marcador é Pêssar. Os tempos determinados do Senhor, as festas do Senhor. A partir de Pêssar, nos mostra esta redenção. Êxodo 32 e 12. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E ele disse, certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte.
7 vezes 7, 49. 7 semanas completas. Esse é o mandamento de Shavuot. Levítico 23, 15 e 16. Qual a relação de Shavuot com o jubileu? Levítico 25, 8, 10. E tu contarás 7 shabates de anos, 7 vezes 7 anos, e o espaço dos 7 shabates de anos serão para ti 49 anos. Então tu farás tocar a trombeta do jubileu no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. Isto será o jubileu para vós. Cada homem retornará à sua possessão, cada homem retornará à sua família. 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, como aprendemos no colégio, é igual a 49. Até aqui nós contamos, até ontem, no dia de ontem, nós contamos 49 dias de Homer. Aleluia! O número 49 representa o Olam Hazé, que em hebraico, né, Olam Hazé quer dizer este mundo. Este mundo é composto por setes. O número 50, ele representa o Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Sendo assim, o número 50, ele está na casa do 8. A Torá, ela foi dada na 8ª semana após o Êxodo. Como não existem acasos nas questões celestiais, a palavra Torá, ela tem um valor numérico de 8. A palavra Torá em hebraico, ela tem um valor numérico, uma gematria de 611. Mas quando nós reduzimos este valor, quando nós somamos 6 mais 1 resulta no número 8. Este número é frequentemente associado a conceitos como renovação e recomeço. No judaísmo, 8 é o número de transcendência, simboliza erguendo-se acima das limitações do reino físico, vivendo vidas extraordinárias que não são conforme a ordem natural. Pode dar uma olhada como simboliza a nossa cidadania nos céus, vivendo no mundo, mas não verdadeiramente pertencentes ao mundo. A inauguração do tabernáculo. Falou mais Yud-He-Vav-He Yahu a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Êxodo 41:2. A inauguração do tabernáculo se deu no primeiro dia do mês de Aviv, ou seja, em Rosh Chodesh, na lua nova, no mês 1 que nós já passamos. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Levítico 8, 33, 35, também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, a contar do primeiro dia do mês, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias Yahuá vos consagrará. Como se fez neste dia, assim Yahuá ordenou se fizesse, em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observarei as prescrições de Yahuá, para que não morrais, porque assim me foi ordenado.
Levítico 9:1, ao 8º dia, então no Shabat, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Estou mostrando aqui para vocês este padrão de 7, e que é este mundo que vivemos, e o 8, que é o que transcende. Levítico 23, 15, 16. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. Serão 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º Shabat. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares a Yahuwá. Eu coloquei aqui o calendário, né, do Criador do 3º mês. Temos o dia 1, que é o dia de lua nova, conforme eu já expliquei várias vezes para vocês. Esse dia não é considerado um dia de trabalho. Então aqui nós temos para baixo aqui as semanas completas, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 7 dias aqui. Então, o 8, 15, 22 e 29 são Shabatotes, mas na verdade são o 7º dia da semana, conforme o mandamento. 6 dias trabalharás e o 7º dia é o dia de descanso. Então, nós temos o 50º dia, que é Shavuot, justamente no dia 8º. É conforme estou explicando até aqui. É o 8º, é aquilo que transcende, é aquilo que fala a respeito do mundo vindouro. Então, Shavuot, ele se encontra nesse dia 8º. Yahushua HaMashiach, né, Jesus Cristo, ele ressuscitou em primícias, que é o dia 16 do calendário hebraico, do mês 1. Podemos dizer que o 16º dia é o 8º, conforme expliquei no slide anterior. Sim, podemos dizer, né, que o 16º dia é o 8º. Então, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos no 8º dia. O primeiro dia da nova semana, que é primícias, para cumprir a lei da oferta movida. Levítico 23, 10, 11. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, 24, 25. Voltando para Shavuot, nós vimos, né, que as 7 semanas inteiras, então 7 vezes 7, 7 ao quadrado é 49. Somando o 4 mais o 9, que é dessa forma que a gematria hebraica trabalha, nós temos o número 13. Para o judaísmo, o número 13 representa as 13 misericórdias de Deus. Êxodo 34, 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Yahuwá, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Então, nessas 7 semanas de 7, nós temos aí atuando as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Nessa caminhada até o dia de hoje, Shavuot, o 50º dia. Esse trabalhar, essa contagem do Homer, não é simplesmente um contar, por legalismo, não. Foi uma jornada de autoconhecimento.
foi uma jornada de nós adentrarmos em nós mesmos e verificar, né, o nosso ser, clamando sempre, né, que Deus nos revele e nos perdoe. Então, espero de todo o meu coração, né, que cada um de vocês, cada um de nós, tenha participado deste processo, dessa jornada. Talvez esse é o primeiro ano que você está tendo conhecimento deste calendário hebraico, desses tempos e estações. Não tem problema. Nós estamos num processo onde cada um está no seu tempo, cada um está movido, né, no tempo de Deus. Então, você está construindo este conhecimento. O ano que vem, você tem a oportunidade de fazer, né, da melhor forma. Cada ano a gente vai aperfeiçoando este conhecimento para que a gente possa, né, ir alcançando, né, esses degraus da Techuvá para atingirmos a estatura do varão perfeito. A libertação do povo de Israel do Egito não foi somente uma libertação física, mas também eles foram libertos da cosmovisão egípcia. Eles transmutaram do restrito para o irrestrito, do natural para o sobrenatural, do ordinário para o extraordinário. É isso que representa o número 50. No Monte Sinai, essa era a mensagem que Deus estava passando para aquele povo. A entrega da Torá no Sinai realmente foi uma aliança, uma celebração de um casamento. E Yahushua, Jesus Cristo, após a ressurreição, ele ficou 40 dias com os discípulos, Atos 1:3. A partir da ascensão de Jesus, nós contamos mais 10 dias para o derramamento do Espírito Santo da Ruach, né, em Pentecostes, fechando assim o número de 50. A palavra Torá, ela aparece 50 vezes na Torá. As obrigações de um contrato de casamento judaico são registradas na Ketubá. O valor monetário atribuído a uma donzela era de 50 shekel de prata. A idade máxima de um levi servir no templo era de 50 anos. Havia 50 ganchos de ouro no teto do tabernáculo. Êxodo 26, 3-6. Em Iovel, os grilhões da escravidão eram rompidos. Campos vendidos retornavam aos donos originais. As pessoas e objetos retornavam à sua posição original. Iovel é os 50 anos, né? É o mesmo que jubileu. Os nomes das 12 tribos gravadas nas pedras usadas pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tem um total de 50 letras. Então, com isso, nós entendemos que 50 é o nível máximo, é o último degrau da Techuvá. Como vimos anteriormente, o número 49 somado gera o número 13. Consequentemente, o próximo número na sequência é 14, que somado dá exatamente o número 5. E 50, se somarmos, né, o 5 mais o 0, nós temos exatamente também o número 5. Como eu digo, não há coincidências no reino celestial. A Torá ela é composta por 5 livros. O número 14 também é o número da letra Nun, que tem uma gematria 50 e ela é como uma semente no pictograma. A letra Nun é a 14ª letra do Aleph Bet, tendo valor numérico de 50. O pictograma de Nun é algo como uma semente, enquanto que a escrita hebraica clássica é construída de um Vav dobrado com uma coroa, como um Zain. O Zain nós sabemos que é a letra
que tem o aspecto, né, de uma espada. Rashi disse que esta ortografia sugere que aquele que é humilde diante de Deus vai ficar de pé no final do dia. Aqui nós temos exatamente a palavra Nun escrita, né? Que é formada pela letra Nun, pelo Vav e por a letra Nun sulfite. Então, no início da palavra Nun, nós temos um Nun encurvado, falando exatamente sobre a forma humilde que nós temos que caminhar na nossa Techuvá. E no final, né, no Olam Hazé, nesta vida aqui, no Olam Hazé, na vida atual, isso significa que o tzadik, o justo, afirmará: eu não sou nada além de pó. E o próprio mundo foi feito por minha causa. Humilha-te perante os olhos do Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4,10. Esse Nun final da palavra Nun é justamente o servo, né, que esteve humilhado, mas foi exaltado. Amém. Yeshua e a letra Nun, ou Yahushua, Jesus Cristo. Em aramaico, a língua do Talmud, a palavra Nun significa peixe, que é um símbolo de atividade e vida. A primeira menção da palavra está em Êxodo 33:11, em referência a Josué, que tem, né, o mesmo nome do Mashiach, Yahushua, né, e que quer dizer o filho de Nun. Josué, aquele que sucedeu a Moisés e foi capaz de entrar na terra prometida, era o filho da vida. Uma imagem clara de Yahushua, o nosso Messias. Observe que a forma do Nun representa um Vav dobrado, sugerindo um homem humilde, coroado de glória, os 3 tagim na cabeça da letra. Do ponto de vista messiânico, vemos que Yahushua veio como um homem, né? Como um Vav. Foi homenageado pela sua humildade absoluta, enquanto sobre a terra, como indicado pela coroa de espinhos, e agora é exaltado como o justo que usa a coroa de ouro de Deus sobre a sua cabeça para todo sempre. Apocalipse 14:14. Olha que tremendo essa repetição, né, de Apocalipse, o verso 14, o capítulo 14 e o verso 14. A gematria de Nun. De acordo com a gematria judaica, Nun representa o número 50, um número que representa a liberdade e a plenitude da vida. 50 dias, então, a partir do Êxodo até a entrega da Torá, 50 dias para a contagem do Homer, 50 anos para um ano do jubileu, que é o Iovel, 50 referência a Êxodo, né, na Torá, 50 anos de idade antes de uma pessoa ter sabedoria. O nome de Davi, ele tem um valor numérico 14. Tiveram 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 gerações do exílio da Babilônia até Cristo. Davi é o 14º citado na genealogia. A festa de Pêssar é no 14º dia do mês de Aviv, de Nissan, que é o mês 1, quando o cordeiro da Pêssar era imolado, Êxodo 12:6. Nesse dia o Mashiach foi morto. Do 1º ao 7º dia de Sucot, tabernáculos, eram oferecidos 14 cordeiros em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Números 29, 12 ao 32. A descida do Espírito Santo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 ao 4. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios.
Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, na Torá do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Salmo 119, 1, 2. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Salmos 119, 4. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Salmos 119, 33. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:2. Feliz festa de Shavuot. Shalom, shalom.